Olá, boa noite. Vamos dar início à live de hoje. Vou deixar fixado o nosso tema para que quem for entrando saiba do que nós estamos falando. Então, tá todo mundo me vendo, tá tudo certinho, tanto no Face como aqui no Instagram. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Que às vezes a luz não tá boa, né? E eu não consigo ver. Então, boa noite a todos. Eu sou Manuela Uber, sou psicóloga. Sou formada há 10 anos, né? Então, desde então, trabalho com a saúde mental como um todo. E durante esses 10 anos eu percebi o quanto a infância está em nós, né? O quanto a infância ainda permeia o discurso, as falas dos adultos. Por isso, hoje, eu trabalho focada na infância e na orientação de pais, né? Tenho me especializado nessa área, né? Estudado mais sobre isso, para ajudar as pessoas a crescer de uma maneira saudável, porque quando a gente ouve os adultos, né, em sofrimento ou mesmo com alguma doença já, algum sofrimento emocional mais grave, né, e a gente percebe que foi lá na infância que aconteceu coisas que ele não conseguiu lidar, eu comecei a pensar, nossa, como eu gostaria de ajudar essas pessoas a não terem passado por isso, ou a já terem aprendido a lidar, os seus pais terem aprendido a lidar de outra maneira com essas questões, né? Porque não é deixar de acontecer, mas é lidar de outro jeito. E aí também pensando, né, nisso, no meu nicho, né, que a gente chama, que é esse trabalho mais voltado para uma área, eu decidi a live de hoje. Porque também eu escuto muito, né? As pessoas dizem muito isso. Eu vou no psicólogo para ficar falando da minha infância, isso já passou, faz muito tempo, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Será que o que a gente vive na infância determina a nossa vida? E por isso eu decidi esse tema, porque é algo que, sim, né? Ela influencia. Aí que tá a diferença, né? O que nós vivemos na nossa infância influencia o que nós viveremos na vida adulta, mas não determina. E qual é a diferença? Vamos falar sobre isso hoje. Quando nós agimos, né, na vida adulta, por exemplo, quando eu respondo alguém de uma maneira agressiva, ou quando eu respondo aquelas respostas mais impulsivas, né? O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, né? Muitas vezes até as pessoas dizem, né? Eu não sei de onde eu tirei isso. Não sei por que eu sou assim. Eu ouço muito, né? No consultório, as pessoas dizerem, né? Principalmente quando a gente não gosta de alguma coisa, né? A gente diz, eu não sei por que eu sou assim. E hoje eu convido vocês a pensar de por que será que somos como nós somos. Porque os modelos de pai, de mãe, o modelo de ser humano que nós somos nem sempre é consciente. Muitas vezes é assim mesmo, né? A gente faz sem perceber. Quando fez, já viu. Quando viu, já fez, né? É algo que acontece que parece que a gente não tem controle, né? Porque não é consciente. Algumas vezes parece ser consciente, eu sei que eu sou por causa de tal coisa. Mas nós também não conseguimos controlar. E por quê? Por que será? Por que será que a gente não tem controle? Porque é algo que acho que 90% no mínimo das pessoas querem ter controle de si.
e acham um absurdo não ter controle de si, né? Sou eu? Como assim? Como que eu não vou ter controle sobre mim? Sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu penso? Eu tenho que ter controle, né? Eu sou um adulto, eu tenho que ter controle. Nós acreditamos muito que quando nós nos tornamos adultos, a gente tem o controle sobre tudo, né? Mas aí vem essas questões da nossa infância que não são tão conscientes, né? Vocês já devem ter passado por alguma situação assim de o meu santo não bateu com o de fulana. E aí não sabe o porquê. E quando, né, em terapia se traz isso, porque acaba que essa pessoa é alguém que te incomoda, né? Ela fica no teu pensamento. Por mais que você diga, meu santo não bateu com ela, eu não quero conviver com essa pessoa. Mas ela fica no teu pensamento, né? E aí em terapia, quando a gente trabalha essas questões de por quê? Por que será que isso, essa pessoa ou esse comportamento, por que isso te incomoda tanto? Aí começa a vir, né? Começa a vir de onde vem isso. Começa a vir questões como ela é muito arrogante, assim como a minha mãe. Ou é muito agressiva, é uma pessoa muito agressiva como meu pai era. Perto dessa pessoa eu me sinto como se eu fosse incapaz, como se eu fosse menos, eu me sinto diminuída. E aí começa a entender de por que o santo não bateu. Porque aquela pessoa traz questões que são nossas. Isso tem a ver com a pessoa? Não, a pessoa não está fazendo isso. São coisas nossas que muitas vezes precisam ser trabalhadas, né? E a terapia faz isso. A terapia trabalha essas questões, mas por cada um, não pela pessoa. A pessoa, por mais que muitas vezes a gente ache, ela faz isso de propósito, ela faz isso para me irritar, com certeza. Né? Muitas vezes ela nem sabe que é aquele comportamento que te irrita, porque esse comportamento vem lá de trás, vem de alguma experiência que viveu, vem de frases, né? Alguns, né? Os pais dos nossos pais, ou mesmo os nossos pais, né? Às vezes, tu não serve pra nada, tu faz tudo errado, tu é burro, né? Essas frases eram ditas em momentos também que os pais também não estavam bem e ficaram em nós. Essas frases ficam, a infância fica. E muitas vezes é muito importante a gente entender essas frases para entender por que nós agimos como agimos. Então, um primeiro fato para a gente pensar é isso, né? Um primeiro passo. O primeiro passo é compreender. Isso a gente faz em terapia, né? Mas as pessoas podem fazer na sua vida. Quando você tiver uma ação, né? Algo muito automático, assim, um impulsivo, né? A pessoa fez tal coisa e você vai lá e faz algo e depois fica pensando, nossa, por quê, né? Por que eu respondi dessa maneira? O que aconteceu? Na maioria das vezes, nós observamos a cena. Aconteceu, brigou com alguém, né? Brigou com o marido. Aí a gente observa muitas vezes a cena. E pode ser, né? Não tô dizendo que não. Mas é importante, às vezes, quando fica desproporcional, quando você foi algo pequeno e você ficou muito ruim, ficou muito incomodado, né? É importante perceber com o que você está incomodado, né? O que realmente te incomodou? Será que não foi essas questões, né? As frases que nós ouvimos na infância, ou mesmo como, né, o exemplo que eu dei do santo que não bate, muitas vezes é isso, o outro faz a gente nos sentir como nós nos sentimos quando criança. Então,
O meu pai fazia eu me sentir muito inferior, muito insegura, porque era um homem muito autoritário, muito inseguro. Já ouvi bastante isso nos atendimentos, né? E xingava muito, humilhava, né? E aí, quando alguém faz algo, vem tudo isso. Vem, né? Todas essas questões. Você tá me humilhando, Eu me sinto como se eu fosse aquela criança que foi humilhada, que foi destratada, né? Que se sentiu inferior. Porque quando nós somos criança, nós não temos essa fronteira do que é meu e o que é do outro. A criança, como eu já falei algumas vezes aqui, né, para vocês, a criança é egocêntrica. O que é isso, né? Egocêntrico é ser o centro, né? Eu, o ego, sou o centro. Sou o centro do mundo mesmo. É isso que uma criança acredita. É isso que o desenvolvimento de uma criança permite a ela. Ela é egocêntrica. Então, quando acontece algo na vida de uma criança, mesmo que não seja com ela vai achar que é com ela, porque ela é egocêntrica. Crianças não têm essa fronteira, esse limite do que é meu e o que é do outro. Então, por isso que muitas vezes, quando crianças presenciam brigas de outras pessoas, elas acham que elas foram culpadas. Às vezes, discussões entre o casal, a criança acha que foi ela que fez algo. Algumas crianças também acham que coisas muito grandes, como até o falecimento de algumas pessoas, elas acreditam que foi culpa delas, que a pessoa morreu por culpa delas. Porque elas têm muita dificuldade cognitiva, o cérebro está em desenvolvimento para entender que tem coisas que não são dela, né? Que às vezes os pais brigam por coisas deles, ou mesmo de coisas que acontecem no mundo. Não é responsabilidade dela, mas a criança acredita que sim, tem dificuldade de separar o seu mundo do outro mundo. E eu, né, conheço muitos adultos assim também. Acredito que vocês também devem conhecer, né? Adultos que quando alguém fala algo foi pra mim, ou quando os outros estão falando e não incluíram ele, só pode que estão falando de mim, né? Pessoas que acreditam que o mundo gira em torno delas, que elas são o motivo, né, das conversas, o motivo das brigas. Se o chefe chega irritado, a pessoa acha que é porque ela fez algo de errado. Então, são pessoas, adultos ainda muito egocêntricos, né? Não conseguiram ter esse discernimento. Mas nós adultos temos essa capacidade. A criança não tem essa capacidade. Nós temos, talvez não aprendemos a separar, mas temos a capacidade, então podemos desenvolver essa capacidade de separar, né? O que é minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade. Mas é muito importante nós olharmos para a nossa infância para esse primeiro passo de compreender. Perceber que frases que nós ouvíamos, perceber como era a infância, né? Para quê? Para culpar os meus pais, para dizer eles fizeram tudo errado, eles deviam ter sido melhores pais. Esse é um primeiro passo. Isso faz parte do primeiro passo. Algumas mães até de crianças, e principalmente adolescentes, né, que estão em terapia, e inclusive de adultos. Eu já ouvi que, minha mãe disse que eu tô vindo na terapia e daí agora tudo é culpa dela, né? Faz parte do primeiro passo a gente olhar e perceber, né, o que é que foi feito, o porquê que eu sinto o que sinto. Porque algumas crianças que crescem ouvindo, tu é burro, tu não faz nada certo. Me fugiu agora um outro exemplo, né? São muitas vezes pessoas muito inseguras. Por quê? Porque acreditaram nisso. Porque quando criança nós acreditamos no que os pais dizem. Os pais são super-heróis, são pessoas incríveis, eles sabem tudo. É assim que uma criança vê os seus pais. Então, se o pai está dizendo que ela é assim, ela deve ser. Ela deve ter feito algo para ser assim,
Pro pai tá dizendo isso, né? Então a criança acredita no que é dito para ela. Só um pouquinho. Preciso de uma água. A criança acredita no que é dito para ela. E muitas vezes isso fica. A gente chama de criança ferida. São essas... é a nossa criança ferida. É aquelas coisas que aconteceram na nossa infância e que ainda doem. Que ainda estão aqui dentro, né? De nós. Então, nesse sentido, sim, o passado nos modula, né? Ele nos dá um modelo, como se, né, fizesse um esboço de nós. E aí é preciso nós olharmos para esse esboço, de onde ele veio, para passar para o segundo passo. Né? Esse primeiro passo é olhar para tudo isso que aconteceu. O segundo passo é olhar para os nossos pais agora com os olhos de adulto. Vocês já prestaram atenção nisso? Que às vezes a gente olha para os nossos pais com aquele mesmo olho de criança? A gente olha para eles como ou culpados do que aconteceu, ou mesmo como responsáveis pelo que a gente sente, né? Eles deveriam ter feito melhor, eles deveriam ter sido melhores. Ainda com esse olhar de criança que acredita que os pais eram perfeitos, que os pais deveriam, daí agora como adultos, né? Só que o olhar para os pais como adulto é perceber nos pais a humanidade deles, é perceber que muitas vezes aquilo era tudo que eles tinham para dar. Por mais difícil que seja, isso não é fácil. Por isso que fazer terapia é tão difícil e muitas pessoas demoram para buscar terapia. Porque nós precisamos olhar para a nossa infância com olhos de adultos, com olhos de responsabilidade. Os olhos de adultos são isso. São agora eu sou o responsável por tudo isso que aconteceu. Eu sou capaz de fazer diferente. Esse é o segundo passo. Sim, muitas pessoas acabam ficando no primeiro passo ou demoram muito para passar para o segundo passo, né? Porque é difícil a gente olhar para nós como responsáveis, porque não foi nós que fizemos tudo aquilo com nós. Mas hoje nós somos responsáveis com o que nós sentimos hoje. Essa é a diferença. Lá na infância não vai dar para mudar. Nós não conseguimos mudar o que nos aconteceu, mas nós conseguimos mudar o que nós sentimos hoje. E é algo que eu convido vocês a fazerem, né? A olhar para aquela criança, olhar o que aconteceu, e olhar para aquela criança com os olhos de adulto. Porque os olhos de adulto conseguem ver a criança. Como assim? Quando nós ainda olhamos para a nossa infância com os nossos olhos de criança, é como se a gente estivesse lá de novo, vivendo aquela dor, vivendo tudo aquilo de novo. E quando nós olhamos para a nossa infância com olhos de adultos, a gente olha para a criança. A gente acolhe, a gente entende o que aconteceu. A gente muitas vezes consegue ver que os nossos pais deram tudo o que eles podiam. Então, isso quer dizer que tudo bem e que eu tenho que perdoar, né? Muitos pacientes perguntam isso, mas daí eu tenho que perdoar isso que o meu pai fez? E às vezes são coisas muito graves, né? Sim, acontecem coisas muito graves lá na infância, que não dá. Mas não é isso. Olhar e compreender é perceber, às vezes até alguma patologia, alguma dificuldade grave mesmo dos pais, mas que nunca foi tratada. E olhar para nós e perceber que aquilo foi tudo que podia, mas que você não vai mais permitir. Inclusive, às vezes, se afastando mesmo.
né? Você não faz terapia para viver de bem com todo mundo. Não é isso. Algumas pessoas acreditam que sim, né? Eu tenho certeza que vocês aí que estão me assistindo ou que vão me assistir depois já pensaram, né? Eu vou fazer terapia, daí eu vou ficar super bem com a minha família, daí eu vou ficar super bem com os amigos, com todo mundo. Nem sempre. Algumas vezes a terapia nos leva a perceber que não nos faz bem. Não nos faz bem estar próximos de algumas pessoas e que talvez não precise, não seja necessário mais ter essa pessoa como uma presença constante, né? Não quer dizer que eu não vou visitar, não vou, né, passar aniversário, algumas datas ali que às vezes, né, são comemoradas em família, né, Natal, Ano Novo. Não quer dizer que eu nunca mais vou ir na minha família porque eu não quero conviver com o pai, com a mãe ou com algum tio, avô, né? Não quer dizer isso, mas quer dizer que você vai se reservar, se proteger. Acho que essa é a melhor palavra. Quando crianças, nós não conseguimos, nós não temos habilidade para nos proteger. As coisas acontecem e vão entrando, né? A criança não tem essa fronteira que eu falei para vocês antes, né? De não, isso não é meu, isso é seu. Mas como adulto, nós temos. Nós podemos nos proteger do que vem de fora e proteger aquela criança também. Proteger a criança que nós fomos e que somos. Ela está dentro de nós. Nós não deixamos de ser aquela criança. E muitas vezes essa criança está ferida, está machucada, está magoada, né? Não foi bem tratada ou não se sentiu bem tratada. Não se sentiu bem. Porque sim, por mais que os nossos pais sejam incríveis, tem pais muito incríveis, mas algo vai ficar. Uma mágoa, alguma coisa sempre fica. E como adultos, nós podemos elaborar essas questões, observar, né? Pensar de onde que vem, o que aconteceu para eu sentir essa mágoa. Foi uma vez, foi duas vezes, foi muito? Ou às vezes, né, foi uma compreensão minha como criança, que era tudo o que podia fazer. Né? Às vezes a compreensão da criança é limitada mesmo. E aí faz ela se sentir abandonada, esquecida, rejeitada. Sim. E os pais não fizeram nada. Acontece. E por isso é importante nós olharmos para a nossa infância, nós compreendermos a nossa infância, que é o primeiro passo. O segundo passo, né? Olhar para os nossos pais como adulto agora, não como aquela criança. Olhar para nossos pais como adultos. E adultos erram, adultos têm limites, adultos têm medos. Como criança, a gente não percebia que os nossos pais tinham isso. Como adultos, nós podemos. O terceiro passo é tomar decisões. Essas decisões, às vezes, de talvez conviver menos com alguém que me faça mal. Sim, como adulto, eu posso fazer isso. Eu posso decidir que eu não quero mais conviver com algum familiar ou com algum amigo, porque ele não me faz bem. Eu posso até continuar amando a pessoa, mas eu não quero conviver porque não me faz bem. Ou eu posso decidir que eu não vou mais permitir que ela me magoe. Então posso dizer para essa pessoa, né? Alguns adultos, pai, mãe, às vezes, mesmo quando a gente é adulto, continuam com essas frases pesadas, difíceis, né? Você devia ser de tal jeito, você devia fazer tal coisa, você devia ter isso, ter aquilo, porque o fulano tem. E cabe a nós, como adultos, chegar para os nossos pais e dizer: eu não gosto que você fale isso, eu não me sinto bem, isso faz eu me sentir mal, isso me diminui, porque como adultos a gente sabe que a gente pode dizer e que o outro vai ter que entender, porque é o nosso limite. Como adultos nós precisamos conhecer os nossos limites.
e dizer ao outro. Porque muitas vezes a gente espera que o outro saiba. A gente espera que os pais, que os amigos saibam que aquilo me faz mal. E eles podem não saber. Então, o terceiro passo é tomar decisões. Tomar decisões como adulto, não mais como aquela criança que fez o que deu para fazer. Porque é assim, na nossa infância a gente faz o que deu para fazer. O que a gente tinha capacidade emocional para fazer, o que os outros nos deram também, né? E o quarto passo? O quarto passo é repetir tudo de novo. Sim, infelizmente, não é uma linha contínua. A vida não é. A terapia não é. Eu percebi que eu agia com muita raiva em tal situação, porque quando criança me aconteceu, né, algo, e aí eu ajo dessa maneira. Pronto, agora nunca mais vai acontecer? Não, vai acontecer. Mas você vai saber. Essa é a diferença. Isso é autoconhecimento, isso é empoderar-se. Porque sabendo, a gente pode tomar decisões. Eu posso continuar agindo no impulso de fazer coisas que eu não gosto ou de ficar magoado e não falar nada, que às vezes foi o que você aprendeu como criança, né? Que não devia dizer nada, porque crianças não falam, né? Crianças não têm opinião, muitas pessoas cresceram assim, né? Mas agora, como adulto, você pode dizer, não, isso não vai mais acontecer. Eu não permito mais. Inclusive, a gente pode ver isso, né? A gente na psicologia vê isso como uma proteção de si. E você pode até mentalizar, assim, ter na sua mente, como se você estivesse se protegendo daquela criança que você foi. Fizeram isso com ela, mas você não vai deixar mais. Você nunca mais vai deixar alguém ferir a sua criança. Alguém passar dos limites com as suas emoções, com seus sentimentos. Isso é muito importante. Só que isso não é uma linha. Até tem uma imagem que eu gosto muito e que eu vou compartilhar amanhã, ali nos meus stories, provavelmente. Vocês já devem ter visto o eletrocardiograma, né? Ele só é uma linha contínua quando a pessoa morre. E assim nós somos. Assim o nosso emocional é. Ele é um sobe e desce. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que não tá bem. O importante, o que faz com que a gente esteja, né, seja dono das nossas emoções, dono de nós, tenha inteligência emocional, que se fala muito hoje, né, e regulação emocional, é saber que tudo bem. Quando eu não tô bem, tudo bem. Hoje eu não tô legal. É se acolher, é fazer aquilo que muitas vezes a gente faz com os outros. Quando um amigo não tá bem, a gente diz que, tudo bem, às vezes a gente chora mesmo, mas vai passar, vai ficar tudo bem. A gente faz isso com os filhos, né? Com as crianças, a gente acolhe. Por que não conosco? Por que às vezes a gente acha que a gente não merece, que a gente não precisa? Ou a gente acha que é o outro que tem que fazer isso por nós, e aí esperamos que alguém faça. A gente deve fazer. A gente precisa se acolher quando as coisas não estão bem. Essa é a diferença. Essa é a diferença de você ter conhecimento de si. De ter conhecimento do que você está sentindo, de onde vem, né? Por que tá sentindo dessa maneira, né? Essa é a diferença. Você vai ser capaz de se acolher. E se acolhendo, a gente age diferente. Porque aí a gente pondera, né? A gente compreende. Não vou mais deixar que isso aconteça. Porque normalmente, quando a gente age no impulso, quando a gente faz de qualquer maneira, a gente se sente mal com a gente depois, né? Muitas vezes não é com os outros, é conosco mesmo. Aí a gente fica chateado,
Ou a gente sente que, nossa, né, eu tô afastando as pessoas, eu não quero que isso aconteça. Isso é muito importante, porque depende de nós. E é, né, isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Que a vida é esse eletrocardiograma e que sim, né, o que nós vivenciamos na nossa infância modela o nosso futuro, mas não determina. São palavras diferentíssimas. E é muito importante a gente perceber essa diferença. Porque sim, né, nós temos coisas que, ai, nossa, agi agora igual a minha mãe, agi agora igual ao meu pai. Mas isso não determina. Se você não quer que seja mais dessa maneira, existe como não ser mais dessa maneira. Então, essa é a ideia que eu queria trazer hoje para vocês. O que a gente vive na infância modela, mas não determina. Nos dá um modelo de vida, né? Mas como adultos, nós temos consciência, nós temos discernimento do que aconteceu e podemos fazer diferente. Quando criança, nós não podíamos. É importante perceber isso. Que como criança, a gente fez o que dava. Muitas pessoas se cobram, né? Quando aconteceu coisas muito graves. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Como criança, você fez tudo o que uma criança podia. Tudo o que uma criança sabia fazer. Agora, como adulto, você sabe muito mais. E você pode fazer muitas coisas diferentes. Então, eu espero que essa live de hoje tenha sido interessante. Agradeço a todos que participaram. Gostaria de saber se alguém que ainda está por aí tem uma dúvida, gostaria de perguntar algo, né? Eu sei que foi uma live meio pesada, né? Não é um assunto fácil. Por isso que algumas pessoas entram e saem, né? Não conseguem. Não é fácil. Não é fácil olhar para a nossa infância. Não mesmo, assim, porque muitas vezes a gente vai se dar conta de coisas que foram difíceis e que estão até hoje respingando na gente, né? Que a gente ainda está agindo a partir dessas situações que vivemos, né? Ou mesmo das coisas que ouvimos. Mas como adultos, nós podemos fazer diferente. E eu vejo isso todos os dias, as pessoas fazendo diferente. Que bom que gostaram muito. Obrigada por compartilhar comigo. Gosto muito quando vocês interagem. Meu público é meio quietinho, né? Mas eu adorei. Se vocês ficarem com qualquer dúvida depois, quiserem perguntar, é só me mandar no direct, né, no Messenger, eu sempre respondo. Tô aqui para isso. Espero que tenha ajudado e espero vocês na próxima quarta-feira às 19 horas. Beijos, boa noite!